Olá pessoal, mais um Falando de Negócio. Hoje a gente traz aqui um parceiro aqui do projeto Falando de Negócio, Paulo Benedetti, administrador de empresas, formado em Relações Internacionais, roraimense. Um roraimense que atuou aqui bastante tempo, atuou mais de 10 anos no mercado local e há 4 anos resolveu ganhar o mundo aí, com sua experiência na área de finanças. E aí, Paulo, o que te trouxe para esse mundo das finanças? Vamos lá. Eu, quando era bem mais novo, eu sempre fui uma criança ali, um adolescente que não gostava muito das coisas mais usuais, né? Poxa, ali até não muito tempo atrás, né, década de 90, 80, início dos anos 2000, os pais tradicionais, principalmente os pais que não tiveram formações e etc. Poxa, meu filho tem que ser doutor, né? Tem que ser o advogado, tem que ser médico. Era isso que tinha, né? E eu nunca me encaixei com isso, né? Mas uma coisa que eu sempre gostei foi de servir pessoas, né? Então, poxa, eu quero servir, eu gosto de ajudar, eu gosto de contribuir com alguma coisa com as pessoas, né? Então eu pensei, cara, não quero ser médico, não quero ser advogado. E aí, com o passar do tempo, TV, filme, referências bibliográficas, outros profissionais, me surgiu ali aquele estalo, poxa, qual que é o principal órgão das pessoas que mais dói fora do corpo? É o bolso, é o dinheiro, né? Então, o dinheiro, ao contrário do que a gente pensa, né, que é só matemática, e na matemática, nas faculdades, nas escolas, a gente aprende como uma ciência exata, né? Mas finanças não é uma ciência exata, né? Eu não considero, né? O dinheiro não é uma ciência exata, né? Porque tudo está ligado a risco, e risco não é exato, né? Então isso que sempre me fascinou muito e me trouxe propósito, sabe? Até hoje. Essa ligação com as finanças, eu acho que essa analogia que você fez, ela é bem interessante, né? Não tem como a gente cometer hipocrisia e dizer que o dinheiro não é a mola, né? É claro que conquistado de forma honesta, conquistada de forma tranquila e fazendo às vezes o que você gosta, ele é muito mais gostoso. Mas nem todo mundo nasceu para se relacionar com dinheiro. Eu acho que é o grande desafio. O desafio não é você ganhar, é como você multiplica. Exatamente, né? E como é que é feito isso numa economia que tem horas que está tranquila, tem horas que está uma maluquice total, como é o caso agora, a gente não sabe muito para que lado vai, né? Não é só Brasil, o mundo todo está meio sobressaltado com algumas ações de alguns líderes mundiais. Mas e aí, como é que a gente faz para controlar o pouco ou muito que a gente ganha e como multiplicar isso? O que eu gosto sempre de dizer, né? Quando a gente trabalha aqui nesse meio, principalmente na minha atuação como assessor de investimentos, o nosso grande problema do brasileiro, é uma particularidade muito nossa como economia emergente, e pelo o histórico que nós temos de economia no Brasil, de décadas atrás, várias moedas, altíssimas inflações, sempre troca de governo, muitos ruídos, é que acabou que o brasileiro ele criou uma cultura muito imediatista, né? Então, com essa cultura imediatista, a gente acaba perdendo muita coisa, né? Sem essa visão de longo prazo, a gente acaba perdendo muita coisa. Eu gosto de fazer uma analogia que é o seguinte: poxa, você vai para a escola, você é alfabetizado ali no primeiro, segundo período e vai até o ensino médio para sair da primeira parte da sua educação. Olha o quanto tempo que você leva para conquistar isso. E aí, poxa, tem pessoas que não vão para a faculdade, vão empreender direto, ou prestam algum outro tipo de concurso, ou vão fazer outro tipo de coisa, ou vão para a faculdade. Pô, chegando na faculdade, cara, é pelo menos mais 4 anos ali, dependendo do que você escolheu. Depois vem especialização, depois vem aquilo. Então, poxa, se a gente trata a nossa educação dessa forma,
Por que a gente não trata o dinheiro dessa forma? É igual tem gente que, nossa, quando compra o carro dos sonhos, há quanto tempo esse sonho desse carro estava? Conheço gente que estava 5, 6, 10 anos querendo comprar um carro, por que não da mesma forma com o dinheiro? Né? Então, quando nós olhamos o dinheiro de uma perspectiva de longo prazo, inclusive os ruídos que acontecem no curto e no médio prazo, eles acabam sendo ínfimos. Né? Então, quando a gente consegue olhar o todo, né, fica muito mais previsível. Agora, se a gente traz um enfoque mais para perto, poxa, vai ser aquela loucura. Todo dia vai sair uma notícia diferente. Né? O mundo sofre mudanças, é normal, nós sofremos mudanças. A economia, ela é cíclica, né? Ela gira, novas ordens vão surgindo, novas pessoas vão surgindo. Muitas vezes a gente esquece que quem está ali no controle de um país, quem está por trás, ele está à frente, na verdade, de um país, é um ser humano. O ser humano erra também. Falho. É falho, não tem como. Né? Então não tem muito o que fazer em relação a isso. Né? Eu gosto de dizer que finanças, ela é muito mais emocional do que a conta em si, do que o técnico em si. Né? Quantas pessoas aguentam uma pressão? Então, pega, por exemplo, a pandemia. Poxa, na época da pandemia, Deus nos acuda. Eu lembro que eu estava viajando de férias quando descobri no antigo Twitter lá, né, atual X, que descobriram alguém se infectou na China e ninguém sabe o que é. Pô, a escalada que deu aquilo ali, imagino que aquilo ali fez com que o mercado, inclusive o brasileiro, sofresse muitos circuit breakers. Sim. Poxa, mas vai sair alguma coisa, vai sair uma cura, vamos resolver. Né? E aí os mercados rapidamente voltaram, né, falando em termos de bolsa e etc. E surgiu um efeito de muitas pessoas que nem sequer sabiam de bolsa, só tinha escutado falar na TV, ali no Jornal Nacional. E aí tem aquele FOMO, né, que é o Fear of Missing Out. Né, mercado voltando com tudo, muita gente entrou, mas com o quê? Com a visão de curto prazo. Os mercados foram corrigindo, muita gente se machucou e saiu no prejuízo também. Então, é muito mais sentimental do que o técnico em si. Né? E você não acha, Paulo, que a questão da administração financeira, da educação financeira, ela não, como você disse, a gente deveria tratar isso com maior seriedade e com prioridade. Sim. Né? As pessoas, não é que elas fossem aprender, mas pelo menos fossem sensibilizadas sobre a importância de administrar bem seus ganhos, suas receitas. Exato. Será que isso não poderia fazer parte de uma grande política pública, de um grande programa de governo que nascesse junto com a escola, do mesmo jeito que hoje se fala tanto em fomentar o empreendedorismo, despertar a cultura empreendedor, e poder despertar a cultura do cuidado com que você ganha? Exato, né? Eu concordo plenamente com você. Né? Tem que sair de cima, né? Tem que vir do governo para baixo. Agora, a forma como vem, poxa, existem diversas, né? Tem as iniciativas público-privadas. Cito até uma que eu participo lá em Florianópolis, que a prefeitura, o que fez ano passado? Né? Se juntou a outra empresa, a Melver, que é uma empresa focada para educação financeira, e juntou vários escritórios de assessoria parceiros para ensinar finanças, o básico de finanças, o beabá, para crianças ali do 8º ano, Legal. 7º ano. Né? Então, só da rede municipal. E foi um trabalho totalmente voluntário. Né? Então, hoje a gente vê grades de escolas particulares que já tem educação financeira. Agora, outra coisa que a gente precisa também se questionar. Poxa, aquela pessoa que está ali ensinando, lecionando educação financeira,
poxa, ela de fato ela aplica aquilo? Ela entende aquilo? Porque é muito fácil, você tem um material aqui, apostila, e você vai passar o conteúdo. Mas às vezes eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Exato, é a mesma coisa, né? Quando a gente vai contratar algum assessor lá para o nosso escritório, para integrar o nosso time, eu gosto de falar com o meu sócio que é o seguinte: olha, você não precisa ser rico, você não precisa vir de uma família com posses, etc. Mas, cara, você tem que controlar pelo menos o dinheiro que você já ganhou. Porque como é que você quer orientar outras pessoas, cuidar do patrimônio de outras pessoas, você não pratica, né? Então, eu acho que o nosso país está caminhando para isso, né? A passos lentos, eu gostaria que fosse mais rápido, principalmente aqui no Brasil, mas eu vejo nas parcerias aí públicas e privadas uma grande oportunidade para transformar isso, né? Para a gente buscar esse nosso cenário, que é o que a gente discutiu lá. Poxa, uma criança ali do 8º ano, 9º ano, uma turma de 30 pessoas, 30 crianças, né? 25 crianças. Poxa, se daqui 15 anos, 20 anos, ela usar aquilo ali dentro da casa dela, quando ela tiver a família dela, ou, enfim, ou estiver sozinha, com as próprias pernas, aquilo ali vai ser já transformador. Sim. Ela vai conseguir impactar outras pessoas. E aí, mais uma vez, é um trabalho com visão de longo prazo, né? É um trabalho que a gente planta hoje para a sociedade colher lá na frente. Agora, Paulo, a gente fala sobre essa questão do emocional no financeiro. Temos uma sociedade completamente imediatista, mas ainda temos um país que dorme de um jeito e acorda de outro. Principalmente nessa questão de política econômica. Sim. Então não estou falando vamos dizer, da pessoa que tenha pouco recurso, ou tenha pouca... Mas a gente está falando do pessoal que de repente movimenta a economia. Indústrias, grandes redes de varejo, prestadores de serviço. Como é que essas pessoas conseguem se planejar num cenário tão impreciso como é o nosso? E mesmo assim a gente tem casos de sucesso, gente ganhando dinheiro com a desgraça alheia, né? Isso aí sempre vai ter, mas como é que a gente faz no Brasil? Em relação a isso, eu gosto sempre de brincar com duas coisas, né? A primeira é que o Brasil até o passado é incerto. Não tem como. Não tem como. Eu não tinha nascido, o passado era incerto. Meus pais não tinham nascido, o passado, meus avós chegaram no passado era incerto, né? E a segunda, principalmente, né, que foi uma lição que eu aprendi dentro do mercado financeiro, que eu escutei uma vez, é aquela: quem não toma risco, conta a história dos outros. Né? Então, poxa, se você tem um executivo, você tem um empresário que chegou lá, foi porque ele tomou risco, mesmo com os ambientes de incerteza que a gente tem aqui no Brasil. Política trocando a cada 4 anos. Cada 4 anos a gente não sabe o que vai acontecer. Muita gente gosta de brincar, poxa, sabe sim, a gente não tem o menor risco de dar certo, né? Mas eu não acredito nesse tipo de coisa, né? Eu acho que o brasileiro, ele tem uma coisa que muitos outros países não têm, que é a nossa criatividade e a nossa capacidade de enfrentar esses ciclos. E bastante resiliente, né? Muito resiliente. Então, você tem que ter uma política de risco muito bem controlada, muito bem diversificada, porque senão você concentra tudo em uma cestinha só, você concentra tudo aqui dentro, poxa, fica mais imprevisível. Então acaba sendo mais complicado esse tipo de situação. O brasileiro, ele tem uma característica interessante quando ele vai buscar, por exemplo, atuação em outros mercados internacionais, né?
Nós temos assim, eu acho que de cada 10 que tentam, vamos dar um exemplo aqui, o país que mais brasileiros tem, que é os Estados Unidos, né? Nós temos brasileiros que deram muito certo. Não tem um pouco a ver com essa cultura da resiliência e você chega no mercado onde as coisas são mais previsíveis? Sim. Né? E a gente consegue se adequar? Na realidade, no Brasil, a gente tem o desafio da sobrevivência financeira. Quando a gente vai para um mercado mais estabilizado, mais previsível, a gente dá show. Exatamente. Por quê? No Brasil, a pessoa que empreende, né, o empresário, ele é estigmatizado. Ele é um guerreiro. Né? É difícil você empreender no Brasil. Um exemplo claro que a gente tem é quando vem empresa de fora para investir aqui no Brasil. O nosso sistema tributário é difícil, é uma loucura. Absurdo. Pergunta para alguém na rua com um pouco mais de conhecimento de causa se ela entende de fato. Não entende. Então, para a gente que está aqui, já é difícil, imagine para o cara de fora. Então, o cara que vem e domina, né, o empresário, a empresária que vem e domina o mercado brasileiro, quando ele vai para mercados mais desenvolvidos, né, Brasil, eterno país do futuro, né, e esse futuro não chega. Quando ele vai para os países desenvolvidos, onde você tem sistemas mais fáceis, poxa, deita e rola. Você deita e rola. Se você tem o conhecimento, se você sabe o que você vai fazer. É por isso que muita gente vai para os Estados Unidos. Você anda lá em Miami, quase que se fosse, né, o Brasil ali, né? O Brasil na América do Norte. É muito brasileiro, muita gente tem negócio. Então, as pessoas que têm condições acabam indo para uma economia mais estável. Quem tem muito patrimônio, com incerteza fiscal no Brasil, com incerteza tributária, poxa, recentemente nós tivemos a maior fuga de fortunas do Brasil para a Europa. Estão indo para Portugal. Eu mesmo tive cliente que mês passado foi para Portugal. Limpou o Brasil. Limpou aqui e foi para lá. Tem uma coisa ou outra aqui. Mas nada significativo. Mas nada. Tá trabalhando lá, tem tudo lá. Então, realmente, quando a gente sai daqui, né, um empresário, um empreendedor sai daqui e vai para fora, para mercados mais desenvolvidos, tem a tendência de se dar bem. Agora, Paulo, isso aí não é culpa um pouquinho do nosso modelo político também? Porque, por exemplo, é uma coisa que eu acho um absurdo, é que nós temos um Congresso responsável por fazer as leis, onde na sua maioria os seus componentes não sabem o que é um DARF, o que é um DAN, o que é um DARI, o que é uma guia de recolhimento, o que é um livro de caixa, por exemplo, o mais básico possível, e essas pessoas são quem define o futuro da grande massa de empregadores, que são as empresas, são os CNPJs. Né? Como é que a gente vai dar certo se a gente está sujeito a decisões de gente que não conhece a realidade do mercado? Eu acho que é uma pergunta de... É a pergunta do milhão. De milhões de dólares, né? Milhões de euros. É complicado isso, né? Agora, eu acho que não tem como a gente ter uma resposta exata para isso, porém, eu acho que deveria ter muito claro, né, o que é de competência do poder público, o que é de competência do setor privado e o que o público se mete no privado e o que o privado não se mete no público, né? Vamos lá, poxa, eu não sou contra um país ele recolher o imposto, mas poxa, a gente paga imposto como um país na Europa, mas não tem retorno. Paga como na Europa e vive no terceiro mundo. E vive mal. Me diz o que tem de bom
de fato de bom. A riqueza no país ela cresce, as pessoas empregam mais, mas você vê a capacidade tecnológica do país, a capacidade educacional do país, ela é muito falha. Né? Nosso parque industrial é totalmente sucateado. Sério? Há quantos anos? Você pega. Né? E não há uma moção para tratar esse tipo de situação. Né? Não tem como. E eu acho que é uma questão cultural do Brasil. E quando eu falo cultural, não é aquilo que você vai resolver em 5 anos, 10 anos. Poxa, é coisa que vem há 20, 30, 40, 50 anos atrás. Não tem como. Virou cultura. É cultura. Isso a gente enxerga nas pessoas. O Brasil é o povo acolhedor. Nossa, eu não conheço outro povo mais acolhedor que o Brasil. Eu gosto do que nós somos. Mas a gente tem a parte boa e tem a parte ruim também enraizada na gente. O acolhedor, ele não agrega um pouquinho do pacífico demais? Não que a gente pregue a baderna, não é Sim. nada disso, mas o brasileiro ele entrou numa cultura do assistencialismo que todo país que não sabe onde quer chegar tem muito forte o assistencialismo. Né? Essa é que é a verdade. Né? As pessoas continuam querendo dar o peixe ao invés de ensinar a pescar. Exatamente. Né? E o Brasil é bem característico isso. Existe uma expectativa de mudança nesse sentido? Você, como da área de mercado, principalmente da orientação financeira, você vê a curto prazo o Brasil saindo dessa linha? Não, eu não consigo ver. Né? Tanto que, vamos lá, o que eu observo, o que eu venho observado ao longo desse tempo, o governo ele dá o básico do básico, só que as principais formas para profissionalizar, para educar e etc., que eu vejo muito, são várias empresas que vão lá e fazem uma parceria com o local e buscam trazer isso. Eu acho que, dependendo somente de quem deveria depender, acho que não vai. Não vejo esse tipo de perspectiva, não. Principalmente hoje, né, velho? Você pega as novas gerações aí agora. Pô, nova geração agora quer dançar no TikTok. Assim, nada contra quem faça isso, mas me diz o que você fazer TikTok, dançar lá na frente do TikTok vai agregar, produzir para tua economia, para o teu estado. Né? Então, eu tenho muito esse pensamento do que eu posso fazer. Eu sempre tive isso. Poxa, eu quero ganhar dinheiro, eu quero que as pessoas ganhem dinheiro. Pô, ninguém está aqui fazendo caridade. Mas quando você faz isso, trazendo um bom impacto ali à tua volta, é muito bom, sabe? É gratificante de uma forma completa. Então, eu realmente, pessoalmente, minha opinião, acho que não muda. E vai ficar cada vez mais difícil. E a gente continua vendo cada vez mais os empresários pedindo algo que seria o básico, que é se o governo não se meter, já está fazendo um grande favor. Quer dizer, quando a gente ouve esse tipo de posicionamento é porque tem alguma coisa errada. Né? É porque realmente o poder público ainda não descobriu qual é o papel dele. O papel dele é dar infraestrutura. O restante, a máquina funciona com a iniciativa privada dando e gerando riqueza. Exato. Que é o emprego, é aquele negócio, não, mas eu vou fazer um concurso. A máquina pública não aguenta mais. Não aguenta mais. O país não aguenta mais carregar uma máquina desse tamanho. E está saindo da onde? Está saindo
desses trabalhadores, está saindo dessas empresas a manutenção de uma máquina ineficiente. Exato. Inclusive, Weber, né, eu tenho o que corrobora mais ainda essa minha opinião de que o governo não vai deixar que isso aconteça, né? Pode até entrar um presidente ou outro, enfim, que comece a fazer, mas eu acho que a gente sempre vai voltar a estaca 0 ou a estaca 1, né? Porque você pega o Brasil. O Brasil tem 80% da sua dívida pública cometida, né? Daqui a alguns anos, o Brasil ele caminha para ter uma das top 15 maiores dívidas do mundo. Quem que vai financiar isso? O Brasil é um país protecionista, né? Todo mundo fala Estados Unidos, né? Poxa, que o Trump está fazendo agora, que está mexendo tudo. Mas o país é protecionista. Muito protecionista. Poxa, vai comprar um carro aqui no Brasil, né? Tudo que entra lá de fora é aqui muito mais caro. Pega um próprio iPhone, né? E com isso acaba diminuindo a nossa produtividade aqui, porque tudo fica mais caro. E aí você pega, usando mais uma vez o exemplo do digital, tá? Você pega o youtuber que ele vai ensinar a fazer alguma coisa, vai ensinar matemática no YouTube, mas ele está começando e não tem como. Poxa, se o cara ele não tem o poder para comprar um iPhone, que tem uma baita de uma câmera, né, é um computador na mão, poxa, ele vai comprar o celular mais barato, que muitas vezes é ruim de mexer, trava, ele não consegue editar. Então isso acaba diminuindo a nossa produtividade também interna, né? Então, só que o que acontece? Poxa, o Brasil precisa arrecadar. Então, nós somos o eterno vaca leiteira do país, né? O grau de exigência do nosso mercado, como é que você considera? Em que sentido? Nossa. O consumidor. Você acabou de falar, nós temos a referência de excelentes produtos. Mas nós temos cada vez mais espaço porque não é tão bom. Isso, vamos lá. Não impacta diretamente na produção, no investimento maior em tecnologia, em valores agregados maiores aos nossos produtos? Por exemplo, toda vez que chega alguma coisa boa vinda de outros países, eu tenho que criar alguns limitadores para que eu não quebre a indústria local. Será que essa é a regra correta ou eu teria que melhorar a qualidade e a eficiência da nossa indústria para a gente poder competir? Vamos lá, né? O Brasil ele tem principalmente uma indústria de commodity muito grande, né? Eu parto do princípio que nenhuma economia vai conseguir ser autossuficiente. Olha a briga aí, né? Você pega a briga. Poxa, eu acho que esse é o principal ponto da globalização, né? Hoje, se você vai trazer um chip de algum lugar, se você vai montar um celular ou alguma coisa aqui, você pega a fábrica da Positivo aqui no Brasil, poxa, vem de vários lugares do mundo, né? Então, eu acho que não dá para você ser competitivo em tudo. Eu acho que é impossível você ser competitivo em tudo nesse cenário. Eu acho que a gente precisa focar no que a gente é bom e o que a gente não é bom, criar bons precedentes, né? Criar bons relacionamentos para que isso entre de uma maneira mais suave, de uma maneira mais tranquila, mas pensando no quê? Poxa, não é porque vai deixar de comprar do empresário, da empresa local aqui. Não, é que para esse cara consiga produzir melhor. Você pega
o bombardeio de propaganda que a gente tem na palma da mão, internet, enfim. Poxa, a gente quer sempre mais. A gente quer sempre ter o melhor. Né? As pessoas só não conseguem ter porque não tem renda. Então, eu não penso que é um mercado consumidor que ele está optando por ter coisas de menor qualidade para poder comprar de outras indústrias, mas é porque a gente não tem. Vou até usar um exemplo. Cara, você tem a opção de comprar um MacBook e um computador da Positivo. Poxa, os caras da Positivo fazem o que eles conseguem aqui. Mas eles sabem o nicho deles. Não tem como você comparar. E é normal. Né? Agora, se você pega um país onde ele dá um maior suporte para Positivo melhorar a produção dela, para ela ser mais competitiva, poxa, a história muda. Né? Mas não existe esse incentivo para a nossa indústria se tornar competitiva, né? Falta muita coisa, né? Mas é aquilo que você falou. Não adianta a gente ficar confabulando aqui, porque a gente sabe que não vai acontecer, mas se o governo pelo menos deixar a empresa trabalhar, já é uma grande vitória, né? Sem ter incomodação. Mas a gente vai conseguir trabalhar, Paulo, com uma carga tributária nos níveis que estão, com uma máquina que está se tornando cada vez mais cara para o povo brasileiro, e quem vai pagar a conta é esse mesmo povo. E a gente. Né? E isso aí não impacta só naquele cara que ganha um salário mínimo. Né? Na realidade, é uma reação em cadeia chegando nas grandes empresas. O Brasil, daqui para frente, qual é a tendência dele? É a tendência de continuar expulsando capital e, por tabela, sumindo com as empresas que ou que estão instaladas ou que gostariam de vir se instalar no Brasil, ou seja, deixando de gerar postos de trabalho, deixando de gerar impostos e, consequentemente, deixando de gerar receita, riqueza para o nosso país. Esse é o caminho? Assim, são alguns fatores, né? Eu acho que um grande passo que o país tomou foi trazer uma simplificação dos tributos, né? Você tem a reforma tributária que veio ali, que ela vai ser gradativa, né? Se não acontecer nenhuma mudança, nenhuma interferência, né? Teremos uma das maiores cargas tributárias do mundo no final de tudo, porém fica mais simples. Continua caro. Continua caro e até mais, né? Porém vai simplificar para a empresa que quer investir aqui. Só que aí a gente tem outros fatores, né? Poxa, a gente tem um risco fiscal muito grande, né? Hoje o principal problema do país é o fiscal. Então quando você tem uma empresa de fora que ela quer se instalar em algum país, ela não pensa numa perspectiva ali de 4, 5 anos ela mudar ou fechar as portas. Não, ali é um projeto de 15, 20 anos. Né? Você pega a Apple, a Nike, que tem fábricas ali na Índia, na China, na Indonésia. Trump quer levar esses caras de volta, é muito difícil. Não tem como você fazer isso sem prejudicar a própria empresa e o próprio país. Vai trazer uma recessão. Tem chances de trazer uma recessão muito alta. Né? Então é a mesma coisa a gente olhando para cá. Né? Então, hoje, o nosso pulo do gato é que acabamos que nós exportamos muito mais, né? Commodities, principalmente. Né? Então... Mas você vê, Paulo, já que tu tocou nesse assunto, a gente realmente exporta muito. Mas aí a gente exporta produto bruto. Isso. Quando é que a gente vai exportar valor agregado? Eu acho um pouco difícil prever isso.
né? Acho que a coisa ela precisa andar muito para que isso aconteça. Eu acho que a gente não está nem perto disso. Que a gente manda o nosso café e recebe o nosso café, né? Exatamente. Só que industrializado, a gente manda a nossa soja e recebe a nossa soja industrializada. A gente manda o nosso aço e recebe o nosso aço. Quer dizer, quem ganha dinheiro realmente com o sacrifício do povo brasileiro, do empresário brasileiro, não é o nosso país. Sim. Né? Na verdade, a gente paga 2 vezes, né? Acaba pagando 2 vezes, né? Então, assim, Paulo, uma perguntinha bem direta. Nosso país tem jeito? Essa é a pergunta dos bilhões. Essa não é dos milhões, não. Essa é dos bilhões. Eu acho que enquanto existir pessoas com vontade de trabalhar, com ambição de transformar o ambiente em que ela está, eu acho que sempre vai ter jeito. Né? Eu acho que sempre é possível. Eu acho que se não fosse assim, você não estava aqui, eu não estava aqui, a equipe de produção não estava aqui, deixava tudo entrega de volta para os portugueses ou de volta para os índios, né? Então, eu acho que tem. Né? Enquanto isso existir, né, essa chama existir dentro das pessoas ao longo do tempo, há esperança. Só não sei se muito. Eu sou um otimista nato, mas eu costumo dizer, até mesmo, a gente fala de Roraima. Roraima é algo que começou a dar certo, mas é um dar certo lento, normal, né? Como qualquer transformação, ela é lenta, né? Não é mais para mim, acho que não seja mais para os meus filhos, quem sabe será para os meus netos. Uhum. Quando a gente joga isso para o país, né? Joga isso para o Brasil, né? A gente distancia mais ainda, né? Porque enquanto não acontecer a transformação que, infelizmente, hoje é a transformação que precisa ocorrer e é mais difícil de ocorrer, que é a transformação no modelo político brasileiro, né? Onde o político entenda que ele é um servidor do público, um servidor público, né? E não se faça conchavos para aprovar leis que beneficiam a meia dúzia e prejudicam alguns milhões de brasileiros. Então, se a gente não parar para mudar isso, mesmo estando vivendo um momento que até para a gente falar isso é complicado, né? Se falar já é interpretado como tentativas golpistas, não sei o que, agora tudo é muito mimimi e pouca solução prática, a gente acaba gerando uma incerteza onde as pessoas estão começando a perder completamente a esperança, né? E o contento, e assim, eu acho que o Brasil é um dos países que mais tem habitantes na zona de conforto, justamente por essa cultura do assistencialismo, né? Eu tenho vale isso, vale aquilo, vale... Tudo. Então eu preciso trabalhar. Só precisa votar. Pronto, exatamente. E a cada 2 anos eu tenho eleição, onde eu perco o meu colaborador porque ele vai virar cabo eleitoral. Porque o sonho dele é passar 6 meses sem fazer nada. Então, esses são os exemplos que a gente tem no Brasil de um país que é o país do futuro e que não rema para lado nenhum. É o eterno país. É o eterno país do futuro. E nós só não quebramos de vez porque esse país é muito rico. Demais. Senão já tinha quebrado. E aí você vem, já que você trabalha nessa área, aí você vem aquela velha briga da política com o pessoal da Faria Lima. Né? Isso. Não, porque o pessoal decide, porque é isso, porque é aquilo. Alguém tem que ver esse país de cima. O que dá para crescer, o que não dá para crescer, até onde esse país vai, quem vai bancar esse crescimento, se é que ele vai existir. Ou a gente vai chegar um momento que, como você falou, pega aí, fecha a porta, entrega a chave aí para Portugal, ou dá aí para os índios aí que eles tomam conta. É isso. Quer dizer, tu não tem uma perspectiva, né, otimista. O Brasil não é um país que te dá... O brasileiro ele é resistente por natureza, resiliente por natureza. Mas aí eu perguntaria para ti,
qual é a mensagem que você passaria para essas pessoas que, infelizmente, têm essa visão que a gente tem, que eu acho que não é uma visão pessimista, é uma visão de quem tem o pé no chão. Sim. De quem acompanha noticiários todo dia, vendo como é que o país está. Qual é a mensagem que você passa para quem ainda acredita no Brasil? Vamos lá. Que continuem o trabalho, né? Não tem como. As maiores oportunidades em tudo que a gente tem estão em ambientes de incerteza. O Brasil sempre está no ambiente de certeza. Acho que desde que eu nasci, eu não me lembro de um momento de certeza. Tranquilidade. Né? De um momento de tranquilidade. Desde conversa entre meus pais em casa que você pega e não entende, mas você tem coisa que depois, anos depois, você começa a entender um pouquinho do porquê aquilo, né? Ou então se você conversa com algumas pessoas mais velhas e elas falam como que eram antigamente, e a gente sempre está num ambiente de incerteza. E é um ambiente de certeza onde geram as maiores oportunidades. Né? Sim, é muito fácil você colocar dinheiro nos Estados Unidos, você colocar dinheiro na Europa. Por que o gringo coloca dinheiro aqui? Poxa, porque a gente tem um ambiente de incerteza. Né? Lucro, né? Ele não dá o all-in conosco. Mas se você pegar todos os países emergentes que existem, né, o Brasil ele é ainda um dos melhores. O Brasil é um país muito rico. O Brasil é um país onde tem muita coisa para fazer ainda. Várias nações têm muito interesse no Brasil. Eu acho que sim, o país não quebra, mas ele pode ser vendido, pode ser comprado. Né? Acho que se chegar a um cenário meio apocalíptico aqui, ninguém vai querer deixar o Brasil ao relento. Vão querer virar dono, mas alguém vai dar um preço, alguém vai socorrer, né? Que não é o ideal, mas é num ambiente de incerteza que a gente ganha dinheiro. Essa certeza que o Paulo coloca, não precisava virar regra, né, Paulo? Não. Precisava virar regra, acho que o nosso país ele já poderia estar num outro patamar, mas infelizmente não chegou a hora. E são conversas como essa, que a gente acaba trazendo um pouquinho da realidade que às vezes ela está fechada só em cima daquelas pessoas que movimentam o país, que estão executivos de grandes empresas, que têm essa visão, e o povo brasileiro acaba ficando alienado em função dessa política assistencialista que tomou conta dos países que não sabem onde querem chegar. Exato. Então eu quero agradecer, Paulo, a tua participação. Paulo é um cara que hoje está em Santa Catarina, tá orgulhando o nosso estado, atendendo muita gente, continua atendendo aqui também, bastante. Continua atendendo, né, clientes em Roraima, e mostra, pessoal, que a gente tem muita gente boa no nosso estado, gente que está aqui, gente que está indo dar show lá fora, voltando, né, até porque... Sempre, jamais vou deixar aqui. Roraima é a questão da água do Rio Branco, né? Não tem como. Brasil, pessoal, o Brasil, ele só precisa descobrir que não precisa morrer como país do futuro. Essa realidade tem que chegar, e essa realidade passa necessariamente por adoção de uma seriedade maior e de um tratamento de respeito com o povo brasileiro. Até a próxima segunda-feira com mais um Falando de Negócios.